Olá, boa noite a todos, tá? Galera, coisa aqui importante, tá? Essa aula aqui de hoje é uma aula que é uma combinação de todas as outras que a gente trabalhou basicamente quando iniciou esse momento nosso diferenciado, tá? É, a gente trabalhou PA e PG, depois entramos em matriz, determinante e o último assunto foi sistema de equação, tá? Esses assuntos, eles têm alguma relação e o mais importante, são assuntos que a gente trabalhou nesse formato à distância, tá? Que é um formato que eu acredito que nenhum de vocês estava habituado, por mais que assistia vídeo no YouTube e tal, mas não era os professores de vocês dando aula direcionado a vocês, falando diretamente com vocês, tá? Então, o que eu fiz aqui hoje? No nosso cronograma, no planejamento, essa semana é uma semana para trabalhar exercício, só que não só exercício, é para fazer correções de conteúdo, é para fazer correções de planejamentos. Então, se algum assunto tivesse ficado, por exemplo, atrasado, essa semana seria usada para corrigir isso, tá? Como a gente conseguiu trabalhar os assuntos semana a semana certinho, sem grandes problemas, eu peguei essa semana para fazer um apanhado geral exclusivamente com questões da ESA. Então, esse slide que está aqui com vocês só tem questões da ESA. São questões da ESA com os assuntos que eu falei aqui de começo, tá? Então, eu já vou aqui mostrar para vocês a próxima página do slide, que tem os assuntos discriminados, tá? Tem progressão aritmética, matriz, determinante e sistema linear. Antes que alguém note que está faltando progressão geométrica, é porque nunca caiu na ESA nenhuma questão de PG, tá? PG nunca foi abordado na ESA até então. Pode cair esse ano? Pode cair na próxima prova? Sim, pode. Mas a gente não tem nenhuma questão de exemplo para trabalhar. Então, a gente fica com as aulas que a gente teve gravadas e estão no Google Sala de Aula, tá certo? Então, qual vai ser a dinâmica aqui? Eu vou pegar uma questão, colocar no quadro, eu vou marcar um tempo, eu vou deixar vocês tentarem resolver, eu vou deixar vocês brincarem com a questão até que chegue no resultado. O tempo termina, eu aviso e eu não vou só corrigir a questão, eu vou comentar tudo que a questão permite, eu vou reforçar alguns conceitos que a gente aprendeu aqui à distância, né, em vídeo, e o mais importante, eu vou tentar deixar vocês familiarizados com as questões da ESA. O que eu posso fazer, como eu me comporto, como é que eu resolvo, tá? Que esse é o mais importante. Tudo que está aqui é da ESA, sem nenhuma exceção, tá? Então, o que eu preciso de vocês? Primeiro, lápis e caderno para poder escrever, tentar rascunhar e uma boa pitada de boa vontade para tentar resolver as questões, tá? Pensem e sejam criativos. Se vocês perderam, não lembram de alguma fórmula, pensa numa maneira alternativa. Pensa numa outra maneira para poder resolver. Eu quero que vocês pensem nas questões, tá? Durante o tempo que eu estiver passando, vocês são livres para pensar na estratégia que quiser. E quando eu corrigir, eu comento tudo que eu posso trabalhar em cima da questão, tá certo? E agora o mais importante, não precisa ficar preocupado em anotar o enunciado das questões, tá? Eu vou colocar o PDF com todas essas questões no Google Sala de Aula de vocês. Então, sem mais delongas, vamos começar a brincadeira. A primeira questão que eu trouxe para vocês aqui é uma da prova de 2009, tá? E o tema dela é de PA, que foi o assunto mais antigo que a gente viu daqueles 4 que eu listei agora há pouco. Então, eu quero que vocês pensem, podem pensar da maneira que quiser. Se vocês quiserem tentar preencher valores aqui, é com vocês, tá? Pensem, tentem resolver. Eu vou dar um tempinho, cronometrado aqui no relógio e daqui a pouco eu volto corrigindo a questão, tá? Galera, tentem fazer e boa sorte aí, divirtam-se. Tempo encerrado, galera. Tempo encerrado para a primeira questão, tá? Não sei quantos de vocês já conheciam ela, já tinham feito ou não, tá? Eu nunca trouxe essa questão aqui para vocês, então eu coloquei ela no slide aqui, tá? Não sei como cada um pensou numa estratégia de resolução, mas eu vou mostrar algumas possíveis, tá? E agora vem o mais importante. Tem um motivo de eu não ter colocado ela antes para vocês. É porque a maneira mais usual de resolver usa sistema, né?
E sistema de equação eu falei agora há pouco tempo. Por isso que eu falei que os 4 assuntos têm relação um com o outro. Essa é uma de PA que eu vou resolver para o sistema. Vai ter depois uma de matriz com determinante que eu resolvo com PA. Então eu trouxe questões que pegam esses 4 assuntos e trabalham juntos, tá certo? Então eu vou aqui pegar a questão e eu vou começar agora a resolver com vocês. Vamos lá? Dados. Eu preciso de dados aqui. O que a questão me traz de dados? Ela fala que eu tenho uma progressão aritmética de 9 termos. Cara, toma muito cuidado com isso. Tem 9 termos, tá? Quem não se atenta a isso e acha que tem 8, pode marcar a letra C, tá? Ela tem 9 termos. E esses 9 termos aqui, eu tenho a soma dos dois primeiros igual a 20 e a soma do sétimo com o oitavo dando 140, tá? Então, vamos agora brincar com a questão. Então aqui eu tenho 9 termos. Então aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, o A6, o A7, o A8 e o A9. A questão avisa que o A1 junto com o A2 soma 20, não é isso? Então, olha, aqui ó, eu tenho 20, que é a soma do A1 com o A2. E o A7 com A8 dá 140, que é a soma aqui do A7 com A8, certo? Então é isso que eu tenho e é com isso que eu tenho que trabalhar. Eu consigo encontrar a soma dos 8 primeiros muito fáceis, só que o nono não é tão fácil de fazer de forma direta. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer da seguinte forma, ó, presta atenção todo mundo. O A2, quer ver, olha, aqui eu vou ter o A1. Eu sei que o A2, ele é igual... Cara, eu não quero usar A1 não. Eu quero usar X. O A2 vai ser o X somado com uma razão. Concorda comigo? Cada termo é igual ao anterior somado com uma razão. Então, olha, o A3 vai ser X com 2 razões. O A4 é X com 3 razões. E assim vai. Até que eu chegue no A7, que é igual ao X mais 6 razões. E eu chego no A8, que é igual ao X com 7 razões. Beleza, por que eu fiz isso? Por que eu escrevi isso daqui? Porque eu sei, ó, olha que bonitinho aqui. Eu sei que esses dois aqui juntos formam 20. E eu sei que esses aqui juntos formam 140. Então, olha o sistema que eu consigo montar. Eu vou somar esses dois, que é o x somado com x mais r, tá? E eu vou fazer a soma aqui desses dois, que é o x com 6 razões e o x com 7 razões, tá? Eu vou iniciar pelo de baixo. Aqui eu tenho x com 6 razões somado com x com 7 razões, dando 140. Então eu tenho, na verdade, 2x somado com 13 razões, dando 140. Né? É o x de um, x do outro, 6 razões de um, 7 razões do outro. Agora o de cima vai ser 2x mais r, dando 20. Olha aqui, olha, sistema. Eu podia montar aqui uma matriz e fazer por determinante, igual eu ensinei. Mas nesse caso não é a maneira mais rápida, porque o x já está igualado. Eu tenho 2x de um lado, eu tenho 2x do outro. Então é basicamente agora subtrair uma expressão da outra. Só, eu vou subtrair uma da outra. 2x menos 2x, corta. Só isso. Agora eu faço o restante e a conta termina. 13r menos r é igual a 12r. 140 menos 20 é igual a 120. Então o r é igual a 120 dividido para 12. Deu para corrigir aqui ainda. O r é igual a 10. Então a minha razão vale 10. Certo? Beleza, a minha razão vale 10. E agora, como é que eu encontro o primeiro elemento? Escolhe uma equação, qualquer uma, e substitui, tá? Então, olha, basicamente eu vou escolher essa daqui, ó.
Vou escolher essa, tá? Então, eu vou escolher essa razão aqui, essa equação, e eu vou substituir. 2x somado com r é igual a 20. Eu já descobri que o r vale 10. Então, olha, 2x somado com 10 é igual a 20. Então, 2x ele vale 10 e o x ele vale 5. Isso aqui já é o bastante para preencher toda a tabelinha ali em cima, tá? Por quê? Eu já sei que o x vale 5, ou seja, o primeiro termo vale 5, e eu já sei que a razão vale 10. Então esse cara aqui vai ser 15, e bateu, né? Porque 5 mais 15 dá 20, e aqui vai ser 25, e aqui vai ser 35, e aqui vai ser 45, e aqui vai ser 55, e aqui vai ser 65, aqui vai ser 75, e aqui vai ser 85. Pode perceber que a soma do 65 com 75 podem somar. Isso aqui vai dar 140, certo? Então tá tudo batendo certinho. Agora é só somar todo mundo. Dá para somar na mão, só que eu não vou querer fazer isso, né? Óbvio. Eu já sei que o primeiro elemento vale 5, já sei que o nono elemento vale 8,5. Então agora eu venho para cá, olha, só fazer a seguinte conta, olha. Soma dos 9 elementos vai ser igual a, só pegar o A1, somar com o A9, multiplicar por 9 termos e dividir por 2, tá? Como o A1 vale 5, eu coloco aqui. Como o A9 vale 85, eu coloco aqui. Tudo isso vezes 9 dividido para 2. Então, olha, a soma dos 9 elementos vai ser igual a 90 vezes 9 dividido para 2. 90 vezes 9 é 810. Isso aqui vai dar 405, que é o que está aqui. Certo? O gabarito é a letra A. E está resolvido, eu fiz a soma. Obviamente, para conseguir fazer essa soma aqui, eu tive que encontrar quem é o primeiro termo e quem é o nono termo, tá? A razão eu nem usei aqui, eu só usei a razão para encontrar esses caras. Então, a dificuldade não é essa página, a dificuldade era essa. E a maneira que eu escolhi para resolver foi usando um sistema, tá? Por quê? Porque qualquer termo de uma PA eu consigo fazer usando o primeiro termo e a razão. Então, só tem duas coisas que eu não sei, tá? O termo número 14 vai ser igual ao x mais 13 razões. O termo 85 vai ser igual ao x mais 84 razões, tá? Então, por isso que qualquer questão de PA nesse formato, eu consigo usar um pouquinho de sistema. Tá certo? E tá bom, acabou. Conseguimos fazer a questãozinha aqui, tá? Deixa eu ver aqui se no chat alguém lançou alguma pergunta, com alguma dúvida. Cara, eu comecei a aula 8h12, se eu não me engano. Eu lancei o link 8h11, 8, amor, é 18, eu sempre erro isso. Eu lancei o link 8, 18 e 11, 6 e 11 mais ou menos. Aí eu esperei até umas 6h15 para poder começar a aula. Aí eu só abri o PowerPoint, eu expliquei o que seria, expliquei que vão ser só questões de prova, expliquei aqui os temas que estão aqui dentro, só a questão da ESA, e vai ser uma espécie de apanhado geral, para pegar desde PA, que foi o primeiro assunto depois desse distanciamento que a gente tá tendo, até a aula de hoje. No caso foi PA, matriz, determinante e sistema. Tá certo? Então, essa foi a primeira de PA. A segunda, se eu não me engano, também será de PA, tá? Então, ó, olhem aqui a segunda questão. Essa questão aqui já é um pouco mais conhecida do que a anterior. Ela já foi trabalhada algumas vezes. Eu não vou dar nenhuma dica para quem não conhece agora, porque ela tem uma pequena pegadinha aqui dentro que tem que estar atento, tá? Então eu vou deixar com vocês, pensem, brinquem, escrevam. Tu pode ver que a matriz, a PA, tá bem escritinha, né? 73, 69, 65, então vocês conseguem escrever a PA inteira. Não tem ninguém escondido aí, tá? Então, faz uma lida, eu vou aqui marcar um tempo aqui no relógio e
É com vocês, galera. Podem fazer. Tempo correndo. Tempo encerrado, galera. Tempo encerrado. Vamos lá agora resolver a nossa questão número 2. Bom, o importante aqui é o seguinte. Eu não lembro que gabarito dá se a pessoa faz errado. Para quem encontrou letra A ou letra B, mas eu acho que é letra B, a letra que a galera mais encontra. Não é para saber quando que a PA, o termo fica negativo não, tá? Perfeito. Qual é a letra agora? Exatamente. Exatamente. 37,5 é qual letra? Basicamente é o seguinte, não existe o elemento 37,5, né? Não existe. Então, você ficaria entre o 37 e o 38. Se você voltar um pouquinho no 37, ela não ficou negativa ainda. Porque o negativo é no 37,5. Então tem que ser 38. Então, 37,5 ela é quase negativa. 38 ela é um pouquinho negativa. Tá? Tá perfeito. Mas vamos lá? Vamos fazer? Eu vou primeiro falar de como a galera errou essa questão aqui no ano que caiu. Pelo menos o que eu acompanhei em fórum na época, de alunos que eu tive, ou de pessoas que fizeram essa questão aí em simulados por aí. A galera ela foi escrevendo 73, 69, 65, 61, 37, 37, 57. Ela foi escrevendo os elementos, foi escrevendo. Quando o primeiro elemento ficou negativo, ela contou. Né? Ela contou o elemento e falou, opa, descobri, é fulano, tá? Então a pessoa fez isso, tá? Eu vou até fazer isso aqui agora aqui rapidinho, porque ele vai me servir, tá? Não vai ser tempo jogado fora, não. Então, a pessoa ela fez basicamente o seguinte, ó, ela botou aqui, olha, 37, depois 69, depois 65, aí depois é de 4 em 4, né? Então aqui vai ser 61, aí vai ser 57, aí vai ser 53, aí vai ser 49, se eu não fiz besteira, né? 7 aqui. Aí aqui vai ter 45, aí aqui vai ter 41. Aí aqui vai ser 37, aí depois vai ser 33, depois vai ser 29, depois vai ser 25, depois vai ser 21. Aí aqui vai ser 17, 13, 9, 5, aí aqui vai ser 1. Aí o próximo aqui vai ser o número negativo, né? Menos 3. Aí a pessoa contou. Opa, aqui tem 7 em cima, 14, né? 15, 16, 17, 18, 19. Então, com 19, ela fica negativa. E eu vou mostrar, primeiro, por que isso não é assim que se faz. Porque a questão não está pedindo o termo ficar negativo. Ela está pedindo a soma ficar negativa. Então, eu quero que a minha soma fique negativa. E se eu somar os termos que estão aqui, eles não vão ficar negativos, né? Se eu somar os termos que estão aqui, vai dar um número muito grande. Então, eu teria que continuar escrevendo. O próximo seria menos 7 e assim vai. Eu teria que continuar escrevendo, porque a partir daqui, os negativos que eu tenho vão começar a diminuir a soma dos positivos. Só que eu escrevi de propósito isso para dar uma dica para vocês, tá? Quantos termos positivos eu tenho aqui? Eu tenho quantos termos positivos aqui? Se eu pegar só os positivos, ou seja, se eu pegar isso aqui, ó. Eu tenho 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu tenho 19 aqui, né? Eu tenho 19. Então, pensa um pouquinho comigo. Se eu tenho 19 termos positivos, eu precisaria de, no mínimo, outros 19 negativos para conseguir anular esses caras. Entende? E olha, o menos 3, ele é o suficiente para anular o 1.
Ele transforma o 1 em negativo. O menos 7 consegue deixar o 5 negativo. Então, se eu tenho 19 termos positivos, eu precisaria de outros 19 negativos para poder anular esses caras e a minha soma finalmente fica negativa, tá? Então, essa seria uma estratégia e funciona. Eu tenho 19 positivos, eu tenho que ter outros 19 negativos e resolve, tá? E isso eu estaria 19 somado com 19, 38, letra E, e tá feito. Mas a gente não vai fazer assim não. Eu vou explicar como se faz com cálculo, que eu acho que a maioria chegou a fazer com cálculo. Então, olha pra cá. Como é que funciona isso daqui? Eu vou usar x de novo, tá? O A1, eu vou chamar ele de x. Só isso. Aí o meu AN, que eu não... O AN seria o meu enésimo termo, o meu último termo, tá? Que eu não sei que termo vai ser. Mas eu sei o seguinte, ele vai ser o x somado com n menos 1 razões, tá? Por que eu sei disso? Porque dentro do elemento 14, eu vou ter 13 razões. Dentro do elemento 20, eu vou ter 19 razões. Então, dentro do elemento n, eu vou ter n menos 1 razão, tá? Mas eu sei qual é a razão. A razão é menos 4, tá caindo de 4 em 4. Então, olha, o meu AN vai ser x mais n menos 1 vezes a razão, que vale menos 4. Então, vai ser x menos 4n mais 4. Certo? Eu também sei quem é o primeiro termo. A questão avisa, olha, o primeiro termo ele vale 7,3. Então, eu não preciso usar o x aqui, né? Então, ó, o primeiro termo vale 7,3. Eu vou até deixar, quer ver? E aqui 7,3. Aqui vai ficar x e aqui fica 7,3. Certo? Então, vai ser igual a 77 menos 4n. Então, olha, eu já sei quem é o meu A1 e já sei quem é o meu AN, tá? O meu A1 vira isso daqui e o meu AN vira isso daqui. Aí você vai e pensa, beleza, professor, para que eu estou fazendo isso? Porque a questão, ela pede soma. E para fazer a soma, eu tenho que pegar o A1 e somar com o meu AN. Lembra na última questão que eu falei? Toda a questão de PA, eu posso pegar o elemento e escrever só usando o primeiro e a razão. Então, ó, o primeiro é 7,3. Então, o N vai ser o 77 menos 4N. E vai ser isso aqui que eu vou fazer, tá? Então, olha, desenvolvendo. A soma dos N primeiros termos vai ser igual a 1 mais o AN vezes N dividido por 2. Então, a soma vai ser igual a o A1, que é 7,3, mais o AN, que é 7,7 menos 4N, vezes N aqui, dividido por 2, tá? A questão fala, essa é a parte importante, tá? Ela fala que a soma, ela tem que ser o quê? Eu quero que a soma seja negativa. Então, eu vou fazer a soma da zero, tá? Eu vou fazer a soma da zero, porque se eu souber quando que é a soma dá zero, se eu der um passo para frente, ela fica negativa. Se eu der um passo para trás, ela fica positiva. Então, eu vou fazer essa soma aqui ser igualada a zero. Eu vou fazer isso dar zero, tá? Então, vai ficar assim, ó. 73 somado com 77, isso aqui vai dar 150, se eu não estou fazendo nenhuma besteira, tá? Menos 4n vezes n sobre 2 é igual a zero. Agora, olha que bacana. Olha aqui. Essa parte aqui é a parte legal. O 2 negativo passa para cá. Desculpa, o 2 dividindo passa multiplicando. E o n multiplicando passa dividindo. Pergunta, quanto que vai dar 2 vezes 0? 0. Quanto que vai dar 0 dividido para n? 0. Então, eu posso pegar o n, jogar dividindo, vai zerar. Eu posso pegar o 2, passar multiplicando e vai zerar.
Então a minha conta, depois que eu passo o 2 para o outro lado e passo o n para o outro lado, ela é assim, olha. 150 menos 4n é igual a zero. 150 é igual a 4n. Então o n ele é igual a 150 dividido para 4. 150 dividido para 4 vai dar, se eu não me engano, 37, 37,5, exatamente isso. Tá aqui. Então, 37,5 é o termo aonde a minha soma dá zero. Então, se eu pegar o 37, ela fica positiva. E se eu pegar o 38, ela fica negativa. Então, olha, para dar zero... Não, desculpa, para ficar negativa... N é igual a 38. Ok, né? Eu falo 38 e escrevo errado. Para ficar negativo, o N é igual a 38. Então tá aqui, ó. Aí eu volto aqui, vou na letra E e marco. Tá? Então, o que eu tenho que saber aqui? O que eu fiz aqui de importante? Duas coisas. Eu escrevi o AN em função da razão, tá? Eu consegui escrever o AN dessa forma, 77 menos 4n, é importante saber fazer isso. E quando eu fui fazer a soma, eu igualei a zero. Eu queria saber quando que a minha soma ia dar zero, porque assim eu vou saber quando que ela fica positiva e quando que ela fica negativa. Tá certo? Deixa eu ver aqui se alguém perguntou alguma coisa. Não, mais nenhuma aqui. Então, galera, questão resolvida, é só isso daqui, tá certo? Agora, de PA a PA pura, acabou. Mas vai ter mais uma aqui de matriz que envolve PA. Não sei se é a próxima. Sim, essa daqui. O termo, a matéria seguinte que eu falei de PA e PG foi matriz. E olha aí, o max de matriz aonde envolve PA. Podem ler com calma e podem tentar fazer. É uma de matriz da ESA de 2009, tá? Vou marcar o tempo aqui com vocês. E podem tentar fazer, galera. Tempo correndo, agora com vocês. Tempo encerrado, galera. Tempo encerrado e a gente já fez uma parecida, tá? Não foi essa daqui. Eu modifiquei essa questão. Eu não sei se eu coloquei numa lista ou coloquei num simulado. Não lembro de verdade. Mas já fizemos uma parecida com essa daqui, tá? Só que eu não pedia o determinante. Eu pedia uma outra coisa. Porque naquele momento a gente não tinha visto ainda determinante, tá? Se eu não me engano, eu acho que foi a lista de PDF relacionado à aula de matriz, tá? Então agora eu vou resolver a questão original da ESA, a questão de 2009, que envolve matriz, determinante e PA, tá? Então, vamos começar a resolver aqui. Primeira coisa que eu faço, eu vou organizar as minhas informações. A questão fala o seguinte, ó, eu tenho uma matriz B de ordem 3. Então, olha, se é uma matriz de ordem 3, ela é uma matriz quadrada. 3 linhas, 3 colunas, tá? Cada linha são termos consecutivos de uma progressão aritmética de razão 2, tá? Se a soma dos elementos da primeira, da segunda e da terceira linha é 6, 3 e 0, eu quero saber qual é o determinante de B, tá? Então, primeira coisa que eu faço é encontrar a matriz. Então, eu tenho aqui uma matriz, ó, 3 por 3, isso aqui é a matriz B, 3 por 3, e a questão fala que cada linha é uma PA, e a soma dos elementos da PA, ela é 6, 3 e 0. Então, olha, aqui por exemplo, eu vou escrever assim, ó, x mais 2, e aqui x menos 2, tá? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Porque a questão fala que essa PA tem razão 2, certo? Então,
de um elemento para o outro, o meu valor aumenta 2 unidades. Então, por exemplo, se aquele cara do meio fosse 7, o da frente tem que ser 9, porque a razão vale 2. E o de trás tem que valer 5, porque a razão vale 2. Então, se eu caminho para frente, eu aumento uma razão. Se eu caminho para trás, eu perco uma razão. Tá? Então, por isso que eu fiz essa conta. Tá? Eu peguei o do meio, chamei de x, o da frente é x mais uma razão, o de trás é x menos uma razão. Aqui embaixo eu vou colocar assim, olha, y mais 2 e y menos 2. E aqui z mais 2 e aqui z menos 2. Tá? Agora vamos lá. A questão fala que a soma dos elementos, qual é a ordem? 6, 3 e 0. Então aqui, olha, eu tenho soma igual a 6. Aqui eu tenho soma igual a 3. E aqui eu tenho soma igual a 0. Certo? Vou calcular cada uma aqui. Então, olha, se eu pegar o x menos 2 somado com o x e somado com o x mais 2, isso aqui tem que dar 6. E agora vem a mágica. Por que eu escrevo daquela maneira? Porque olha o que me facilita. Aqui eu tenho menos 2, ele anula o mais 2. Entende? Então agora, olha, a minha conta fica x mais x, olha, 3x igual a 6, x igual a 6 dividido para 3, x igual a 2. Tá? Então, olha, eu já sei que a minha matriz vai ser a seguinte matriz. O elemento do meio vale 2, o da frente soma uma razão, vale 4, e o de trás subtrai uma razão, vale 0. Tá? Tá aí, eu tenho uma PA, aonde a soma vale 6 e a razão vale 2. Tá? Posso repetir o processo e encontrar todo mundo. Então, eu vou agora fazer para o y. Então, aqui eu tenho y menos 2 somado com y, somado com y mais 2. Isso aqui dá a soma 3, porque a questão avisa que a soma é 3. Né? Da mesma forma, eu posso simplificar isso daqui. Eu posso, olha, menos 2 anula o mais 2. Aí a minha conta fica assim, ó. 3y igual a 3, y é igual a 3 dividido para 3, y é igual a 1. Pronto, já sei quem é o x, já sei quem é o y, e agora eu posso preencher, tá? Só para destacar aqui, ó, x vale 2 aqui, y vale 1 aqui. Então, vamos preencher aqui agora. O y, que é o carinha do meio, ele vale 1. O da frente é 1 mais 2, que dá 3. E o de trás é 1 menos 2, que vale menos 1. Pode somar aqui. Pode somar. Se você somar isso daqui, você vai ver que vai dar exatamente 3 a soma. Eu vou fazer a mesma coisa para o z, tá? Mas só para não ficar repetitivo, se você fizer a mesma coisa, vai dar 0, tá? Porque repara só, o x deu 6 dividido para 3. O y deu 3 dividido para 3. E o z vai dar 0 dividido para 3. Então, esse cara vai dar 0. Então, o da frente é 0 mais 2. E o de trás é 0 menos 2. Pode somar, que vai dar soma 0. Então, essa daqui que é a matriz B. Tá? Então, a matriz eu já sei qual é. Mas a questão, ela não pede a matriz, ela pede o determinante dessa matriz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou pegar essa matriz, escrever lá atrás na questão e vou calcular o determinante dela, tá? Então, vamos fazer aqui a matriz aqui. A matriz eu tenho uma linha dela valendo... já esqueci. Não, é 0, 2 e 4. 0, 2 e 4.
aqui é menos 1, 1 e 3, e aqui vai ser menos 2, 0 e 2. Para calcular o determinante, o que a gente faz? Pega as duas primeiras colunas e repete aqui, olha. 0, menos 1 e menos 2, 2, 1 e 0. Certo? Como a questão ela tem bastante zero, isso é até bom pra gente. Então agora eu vou calcular a diagonal principal. Então vou pegar aqui uma corzinha aqui e vou escrever aqui, ó. Diagonal principal. Certo? Diagonal principal vai ser essa daqui, ó. Essa, essa e essa. Olha que maravilha aqui. 0 vezes 1 vezes 2 é 0. 2 vezes 3 vezes menos 2, isso aqui dá menos 12. 4 vezes menos 1 vezes 0 é 0. Então, está dando menos 12 a minha principal. E agora eu vou calcular a diagonal secundária. Vou pegar aqui uma outra cor. Então aqui eu tenho secundária, secundária e secundária. Então, olha. Vamos lá. A primeira aqui é menos 2 vezes 1 vezes 4, que vai dar menos 8. E só para recapitular, eu não troco o sinal aqui porque eu faço o diagonal principal menos a secundária, tá? Então o sinal de menos fica no final da conta. Eu calculo a diagonal normalmente. Igual eu faço a principal, eu faço com a secundária, tá? 0 vezes 3 vezes 0 é 0. 2 vezes menos 1 vezes 2 vai dar menos 4. Certo? Então, isso daqui vai dar o quê? Menos 12. Certo? Então, a minha diagonal principal deu 12 e a minha diagonal secundária deu... Desculpa, a minha diagonal principal deu menos 12 e a minha diagonal secundária deu menos 12. Tanto a principal quanto a secundária. E como é que eu encontro o determinante? É só pegar a principal menos a secundária. Então, o determinante vai ficar assim, olha. Determinante da matriz B. É só pegar o menos 12 e subtrair com o menos 12. Diagonal principal menos diagonal secundária. Então, isso daqui vai dar menos 12 mais 12. Isso aqui vai dar quanto? 0. Então, o determinante aqui é 0. O gabarito é a letra B, tá? Aí você vai até ficar meio revoltado, né? Tanto trabalho para nada. E tá aqui, o determinante deu 0. E tá feito, tá resolvido, calculamos, encontramos a matriz e chegou até aqui. Só que a parte do determinante, eu acho que é a parte mais fácil. A parte mais complicada é encontrar a própria matriz. Depois que você encontra, eu acredito que a questão ela fique mais fácil, tá legal? Vamos lá? Essa foi a nossa terceira questão. Temos mais algumas para fazer aqui. Vamos para a próxima. A próxima questãozinha aqui, olha. Cadê o meu slide? Tá aqui. A próxima questãozinha aqui é uma questão da ESA que envolve conceito de matriz. Essa daqui eu não vou dar o mesmo tempo das outras, tá? As outras eu estava dando uma faixa de 6 minutos para cada uma. Por quê? Porque exigia conta, exigia cálculo. Então essa daqui eu não vou dar esse tempo inteiro, porque aqui não tem conta, aqui tem uma análise, tá? Eu trouxe essa questão aqui para poder discutir um pouquinho em cima dela, porque basicamente tudo que eu preciso para a questão está no próprio enunciado. Então para essa daqui eu vou deixar um tempo um pouco menor, apenas 3 minutos. Façam a leitura com calma, analisem letra a letra e depois eu venho... Calma aí, só um instantinho. Eu não gosto quando fica assim não. Tá cortado uma questãozinha aqui, né? Deixa eu ver. Pronto, tava cortado. Agora tá um pouco melhor. Então, ó,
façam a leitura da questão com calma, tá legal? Eu quero que vocês analisem letra a letra e com 3 minutos eu venho e comento a questão com vocês, tá? Tudo que vocês precisam tá na própria questão. A questão, ela traz uma pergunta, mas ela também traz conteúdo. Então, lê com calma, tempo correndo, faça a leitura. Essa questão, ela tá acessível para todo mundo, vai por mim, tá? Tempo correndo, podem tentar fazer. Tempo encerrado, galera. Vamos aqui comentar a questão, conversar sobre ela e tentar tirar qualquer dúvida que alguém que possa ter. Vamos lá? Olho aqui no quadro aqui. Eu vou primeiro fazer uma leitura muito cautelosa da questão. Eu vou explicar por que a questão ela tem teoria nela. Olha para cá. Sabendo-se que uma matriz quadrada é invertível, tá? Então, sabendo-se que uma matriz quadrada é invertível se, e somente se, o seu determinante é não nulo, tá? Isso aqui não é uma pergunta, isso aqui é uma afirmação. Ele fala, eu só posso inverter uma matriz se o determinante for não nulo. Se ele for nulo, não dá para inverter a matriz, tá legal? É igualzinho aquele esquema de equação. Se for nulo o determinante, é porque a equação não dá para resolver, tá? Então isso aqui é uma informação. Ninguém precisava chegar na prova sabendo isso. A questão te falou. Então, só dá para inverter uma matriz se o determinante for não nulo. Para inverter a matriz, o determinante não pode ser zero, tá? Agora eu vou pegar uma segunda informação, tá? Eu vou até trocar a cor da caneta, porque são duas informações diferentes. E que se A e B são duas matrizes quadradas, então o determinante de A vezes B é igual o determinante de A vezes o determinante de B, tá? Eu posso fazer separado. Aí a pergunta é, então eu posso concluir o quê? Agora eu vou ler cada uma com vocês e eu vou explicar que tipo de pensamento vocês teriam que ter. Letra A. Se A é invertível, então A vezes B é invertível. Vamos lá, essa aqui está errada e eu vou explicar o porquê. Se o A ele é invertível, é porque o determinante dele não é zero. Só que o A vezes B, ele pode não ser invertível. Vai que a matriz B é zero, o determinante. Né? Porque, olha só, a questão avisou, o determinante de A vezes B é igual o de A vezes o de B, certo? Então, se a matriz B der zero, o determinante, então o de A vezes B também vai ser zero. Então, vai zerar o B, automaticamente vai zerar o A vezes B. Então, eu não vou conseguir inverter a matriz A vezes B, porque vai dar zero o determinante. Então, não é garantia. Se o A é invertível, não quer dizer que A vezes B é invertível, tá? Se o A é invertível e o B também é invertível, o A vezes B vai ser. Isso é certeza. Porque se o A, o determinante não é zero, e o B também não é zero, então A vezes B também não vai ser zero. Só que isso aqui não funciona. Agora vem a letra B. Se o B não é invertível, então o A é invertível. Também não é certeza, pô. Os dois podem não ser. O A pode dar zero e o B pode dar zero, tá? Então, como a questão não te mostra nenhuma matriz, é sempre perguntas conceituais, eu tenho que pensar em toda a possibilidade. Ó, o B não é invertível. O A é invertível? Sei lá, pode ser que sim, pode ser que não. Então, essa aqui não é uma questão que é certeza. Eu também não posso marcar ela, tá? Tem como os dois não serem invertíveis, tá? Então, a B também não pode ser. Agora vem a letra C. Olha aqui. Se A vezes B é invertível, olha para cá. Se o A vezes B é invertível, significa que o determinante não é zero, correto? Então, A é invertível e B não é. Falsa. Porque se a multiplicação do A com B não dá zero,
É porque nem o A é zero e nem o B é zero. Então as duas são invertíveis. Para inverter o A vezes B, eu tenho que inverter o A e tenho que inverter o B, tá? Então pensem aqui sempre em multiplicação por zero. Se está falando que A vezes B é invertível, é porque está falando que o A vezes B não deu zero. Então o A sozinho não dá zero e o B sozinho não dá zero. É isso. Então as duas são invertíveis, a letra C também é falsa. Tá vendo? E tudo que eu tô falando aqui, eu tirei do enunciado. O enunciado falava essas coisas. É só pensar um pouquinho no enunciado. Mas essa questão aqui assustou muita gente, porque ela foi a primeira questão de matriz que caiu. Primeira. Não tem nenhuma de matriz antes dela. Matriz não caiu tanto na ESA. Não tem nenhuma antes dela. Então, quando ela caiu, a galera nunca tinha visto, tá? Por isso que a banca ela foi cautelosa. Ela colocou no enunciado muita informação, tá? Então, se isso acontece, por exemplo, cai uma de PG que nunca caiu na ESA, a banca pode ser cautelosa e coloque no enunciado um monte de informações. É só ler com calma e você consegue identificar. Agora vem a letra D. Eu acho que eu dei o gabarito, não lembro. Eu acho que eu dei o gabarito. Vamos ler aqui. Letra D. Se A vezes B não é invertível, ou seja, deu zero aqui, né? Deu zero. Então, A ou B não é invertível. É essa. Se esse cara aqui deu zero, porque não é invertível, é porque alguém é zero. Ou A ou B. Pode ser os dois? Pode. Só que a obrigação é ou um ou outro, tá? Então, se o A vezes B não é invertível, então uma das duas não vai ser. Ou o A não é invertível, ou o B não é invertível. Então, tá correta essa letra. Então, vamos ler agora a última e tentar fechar essa questãozinha aqui, tá? Se A vezes B é invertível, então B é invertível e A não é. Cara, caiu uma igualzinha aqui, ó, a letra C igualzinha. Mas tá ao contrário. Não, também não é. Já expliquei isso daqui. Se o A vezes B é invertível, então as duas são. Só isso. As duas são. Certo? Então agora a gente entra na última questão da lista. E agora é uma questão de sistema de equação. Já falamos de matriz, já falamos de determinante, pegamos PA e agora vem sistema de equação, tá? Questão número 5 da prova de 2010, tempo correndo e podem tentar fazer, galera. Tempo com vocês. E mais uma vez, o tempo encerrado, tá? Para nossa questãozinha aqui. Acho que tem chat, né? Eu vou dar uma lida aqui no chat aqui. E vou corrigir agora a última questão para poder fechar essa aula com vocês. Tá legal? Então, deixa eu ver aqui o chat aqui. Não, isso vale sempre, isso vale sempre. Isso vale sempre. Se eu tiver uma matriz A vezes uma matriz B e pedir o determinante dessa multiplicação, tu pode fazer separado. Calcula só o A, calcula só o B e depois multiplicar um pelo outro, tá? Isso é definição. A questão trouxe uma definição de determinante e fez uma pergunta para vocês, tá? Isso vale sempre. Então vamos lá? Agora, nossa última questãozinha aqui. Vamos lá? Cadê minha caneta? Ah, tá. Nunca ia aparecer aqui. Tá aqui. Bom, vamos fazer aqui uma lida aqui com calma e vamos resolver. Uma pessoa deseja totalizar a quantia de R$ 600 utilizando cédulas de 1, 10 e 20, totalizando 49 cédulas. Cadê? Aqui. 49 cédulas. De modo que a diferença entre as quantidades de cédula de 10 e de R$1 seja igual a 9 unidades. Nesse caso, a quantidade de cédulas de 20 é o quê? Eu já vou pegar de cara a coisa que mais faz a galera errar, que é o seguinte. Existe uma informação que não está explícita no texto, mas eu tenho que usar. Porque se eu não usar, eu vou errar a questão. Tá? As notas de R$1 tem que ser múltiplo de 10.
Olha para cá o dinheiro. Olha para cá o dinheiro. R$ 600 redondo, 600. Se eu pegar nota de 10, 10, 10, 10, 10, 10, ela consegue virar 600, porque 10 sempre termina em zero. Se eu pegar nota de 20, 20, 20, 20, 20, 20, vira também 600. Agora a de 1 não, cara. Se eu jogar só 7 notinhas, vai acabar com R$ 7. Então as notas de 1 tem que ser múltiplo de 10. As notas de 1 tem que ser múltiplo de 10, tá? Então, ou são 10 notas de 1, ou são 20 notas de 1, sabe? Tem que ser assim. Não dá pra colocar só 5 notinhas, tá? Tem que ser ou 10 notas de 1 ou 20 notas de 1, tá? Aí você, professor, pode ser 30 notas de 1? 30 já é um pouco exagerado, porque a questão fala que são 49 cédulas, né? Então, se fosse 30 só de 1, tu nunca ia chegar no valor de 600. Porque se das 49, 30 delas é nota de 1, as 19 que falta não chega a 600, cara. Só se tivesse alguma de 50 ali no meio, o que não é o caso. Então, as notas de 1 ou são 10 notas ou são 20 notas, tá? Então, essa é a primeira informação que está explícita. Então, notas de 1 ou são 10 notas ou são 20 notas. Não está explícito, mas eu consigo extrair essa informação, tá legal? Agora eu vou continuar lendo. São 49 cédulas e tem que dar R$ 600. E a questão fala que a quantidade de cédulas de 20... Desculpa, eu estou lendo no lugar errado. Ah, tá aqui. A quantidade de cédulas de R$ 10, a diferença entre cédula de 10 e de R$ 1 tem que ser igual a 9 unidades, tá? Ou seja, se eu pegar as notas de 10 e subtrair as notas de 1, tem que dar 9 unidades, certo? Então, por exemplo, se são 10 notas de 10, tem que ter... Desculpa, eu estou falando enrolado, eu não quero confundir ninguém não. Então, eu falo do começo de novo, tá? Primeiro, entenderam essa parte aqui? Que as notas de R$ 1 tem que vir em bolinhos de 10? Porque eu tenho que ter bolinho de 10 para terminar com 0, né? 10 notinhas dá R$ 10, 20 notinhas dá R$ 20, tá? Tem que ser bolinhos de 10. Aí a questão fala que a diferença, vou ler com calma agora, a diferença entre as cédulas de 10 e as cédulas de R$ 1 tem que ser 9 unidades. Então, as cédulas de 10 tá com 9 unidades acima das de R$ 1. Então, se as de R$ 1 são 10 notinhas, as de 10 tem que ser 19. Se as de R$ 1 são 20 notinhas, a de 10 tem que ser 29. Tá? Tem que ter 9 unidades a mais. Então, agora eu vou me organizar aqui. Vamos lá? Olha para cá. Então, notas de R$ 10 tem que ser 9 unidades acima. Então, se as de R$ 1 são 10 notas, a de 10 tem que ser 19. E se as de R$ 1 for 20, a de 10 tem que ser 29. Certo? E agora eu vou pegar as notas de R$ 20. Vamos fazer aqui agora a continha. Quantas notas existem no total? 49 cédulas. Então vamos lá? Se eu peguei 10 de R$ 1 e 19 de R$ 10, 10 com 19 dá 29. Para chegar até 49, tá faltando 20 notas. Aqui é 19, tá? Ficou feio aqui o 19. Ficou pior o 19 agora. Calma aí. Certo? E agora vamos olhar para o de baixo. Agora o de baixo é o que mata a minha questão já. Se eu pegar
Ué, cadê minha caneta? Tá aqui. Se eu pegar 20 notas de R$ 1 e 29 notas de R$ 10, já dá 49 notas. Caraca, se já dá 49 notas, para de 20, sabe quanto que ia sobrar? Zero. E não pode ser zero, né? Porque tem que ter nota de 1, de 10 e de 20. Então, olha, essa possibilidade não existe. Então, a única possibilidade que existe é a possibilidade que vai ter 10 notas de R$ 1. A de R$ 10 tem que ter 9 a mais, né? Então, 19 notas de R$ 10. E, para fechar 49, 20 notas de R$ 20. E agora, para ter certeza que eu fiz a conta certa, vamos verificar quanto de dinheiro tem aqui? 10 notinhas de R$ 1 dá R$ 10. 19 notinhas de R$ 10 vai dar 190. E 20 notinhas de R$ 20, isso aqui vai dar 400. Então, R$ 10 somado com 190, 200. Somado com 400, 600. O total aqui. Bateu certinho com o nosso enunciado. Então, eu tenho 10 notas de R$ 1, tem que ser bolinhos de 10. 19 notas de R$ 10, porque a diferença são 9 cédulas. E 20 notas de R$ 20, porque é o que falta para chegar até 49. Como a questão pede quantidade de notas de R$ 20, é aqui, olha, letra C. E tá feito. Eu nem montei sistema aqui. A questão, ela me dá 3 incógnitas. Eu nem montei sistema. Porque o fato da nota de 1 ter que vir em bolinho de 10 matou para mim a minha questão. Tá legal? E tá aqui, olha, tudo esquematizado, tudo arrumadinho para poder chegar na minha resposta. Tá certo? Então, galera, resolvemos a questão 5, resolvemos uma questão de sistema e resolvemos ela de uma forma bem analítica. Analisamos a questão e tiramos dela as informações que precisava. Tá legal? Então, essa aula aqui eu usei para poder recapitular tudo que a gente viu, né? Porque semana que vem eu já entro em outro capítulo da matéria de vocês. Só que nunca, em nenhum momento, eu vou entrar em capítulos novos e vou deixar para trás o que a gente já viu, tá? Sempre quando chegar no material da apostila que eu tenho que entrar em ajuste de conteúdo, eu pego essa semana para trabalhar provas da ESA passada, porque o meu objetivo é quando abrir edital e todo mundo for fazer a prova, as questões da ESA tá no geral na cabeça de vocês, tá legal? O slide vai sim estar, o PDF com as questões vão estar também e a gravação da aula com a resolução vai estar também. Eu estou devendo colocar a da semana passada, de sistema de equação, e essa daqui, tá legal? Eu prometi que eu ia fazer no domingo, cara, mas eu não consegui fazer isso. Mas quando eu colocar, eu no grupo aviso a vocês, tá? Aí eu aviso e a galera pode assistir as aulas e tentar recapitular. Esses tempinhos que eu deixo vocês resolvendo, 6 minutos, na edição eu corto. Então o vídeo fica mais curto, tá? Então fica mais fácil vocês assistirem. Foi 1h30 de Meet com vocês, no vídeo fica mais curtinho e fica mais dinâmico, tá? Então, galera, até semana que vem. E quando eu colocar online esses vídeos, eu aviso no grupo, tá? Abração, gente. Tchau.